Eu confio em Ti, Senhor. Tu és a minha rocha inabalável. Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Por isso eu não vou temer. Não vou olhar as circunstâncias, Senhor. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu não vou mais olhar para trás, Senhor. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Pega as tuas mãos ao Senhor, agradeça a Ele. Ele é teu amigo em todo momento, em qualquer situação. Cante a Ele e diga: cada lágrima que chorei, cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés. Coloco aos Teus pés, Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo.
eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Aplauda o nome dele. Aleluia. Oh, tu és o nosso amigo fiel, Senhor. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti, Senhor. Bom dia, amados. Que bom poder cantar, que bom poder dizer: Senhor, eu confio em ti. O Senhor é nosso amigo fiel. Aleluia. Você crê? Fala para ele: Senhor, eu te amo. Que bom que eu posso confiar em ti. Que bom que o Senhor é meu amigo e meu amigo fiel. Meus queridos, final de ano, né? E é comum que a grande maioria de nós esteja realmente exausto. Vivemos e lutamos cada dia uma batalha diferente, não é? E eu queria dizer que essa palavra veio de uma revelação do amado, como em tantas manhãs de sábado. Mas na verdade ela nasceu da necessidade de muitos entenderem suas tempestades, suas tormentas, e confiarem única e exclusivamente em Deus. Nele, renovarem suas forças, como as águias, e voarem acima das tempestades. Eu quero dizer, passar pelas tempestades, mas olhando para o alto, onde o Senhor está, e certamente obter dele força para sobreviver, cheio de fé aos intempérios da vida. Esta semana, queridos, eu tive a oportunidade de orar por algumas pessoas e eu pude ver que, embora passando por tempestades diferentes, as pessoas se perdem quando perdem o controle na situação de pânico. No momento em que vemos a dificuldade, no momento do aperto, na situação de pânico, né? As coisas saem do controle. Por esse motivo e por não reconhecerem Deus nas suas tormentas, nas tempestades, nas dificuldades, nos apavoramos com o que está acontecendo e perdemos de vista o amado quanto a mão de poder, a nossa confiança nele. Esquecemos de que ele ainda é Deus, que ele ainda é rei sobre o mar e sobre as suas tempestades. E se ele reina na tua vida, ele é Deus fiel para fazer muito mais do que você possa imaginar que ele pudesse fazer por você. Isso explica o tema do programa de hoje. 8 maneiras para você lidar com sua tempestade. Não é receita de bolo, é palavra pura e simplesmente palavra que limpa. E eu oro nesta hora para que o maravilhoso Espírito Santo te faça entender e te dê bom ânimo para obedecer às estratégias bíblicas aqui reveladas. E que depois de você ouvir esta palavra, você se fortaleça e grite: Jesus, filho de Davi, eu te reconheço. Que nas tempestades da minha vida, ainda que eu esteja vivendo com ondas altas, com águas por todos os lados, eu possa gritar: o Senhor ainda é o meu rei. O Senhor é rei sobre as águas, e o Senhor vem em meu socorro. Venha, Senhor amado, e resgata-nos dessas tempestades que estamos vivendo, para a glória de Deus. Eu oro nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.
esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Calma está, segura em ti, sabe bem quem Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, Sobre as águas, Senhor, tu também és rei. O Senhor é rei, o Senhor reina sobre os céus, o Senhor reina sobre a terra, o Senhor reina sobre os mares. Não importa qual o problema, qual a tempestade que eu e você estejamos vivendo, o Senhor, o nosso amado a quem buscamos, Ele é o nosso rei. E Ele tem todo o poder sobre o mar, sobre as ondas, sobre as tempestades. Amém? Descansarei, pois sei que és Deus. Pode dizer isso para Ele. Senhor, eu vou começar a descansar agora, porque eu sei que Tu és o meu rei, e Tu és rei sobre tudo que eu estou vivendo. Aleluia, o Senhor vem ao meu socorro. Certamente já chegou. Glória a Deus. Queridos, esta palavra de hoje está em Atos 27. E eu confesso a vocês que conheci essa palavra, mas que durante esses anos, tendo o privilégio de levar as boas novas do Senhor, a Tua palavra, eu nunca havia pregado sobre isso. E essa palavra fala do naufrágio do navio do apóstolo Paulo, quando ele foi mandado para a Itália. O Senhor havia dito para Paulo que ele iria para Roma, mas no percurso, todo o navio foi abatido por uma grande tempestade. Isso está em Atos 27. E a partir do versículo 15, nós vamos até o versículo 35. Eu não vou ler tudo, mas eu gostaria muito que você abrisse a tua Bíblia, marcasse e lesse depois, porque o Espírito Santo vai continuar falando para você, eu creio. E, sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usados todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio.
E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. No meio daquela tempestade toda, o que mais eu acho bonito é a intimidade do apóstolo Paulo com o Senhor. E hora nenhuma melhorou. Ô Senhor, puxa vida, o Senhor falou que eu ia para Roma, hein? Estou eu aqui no meio do caminho, vou morrer. Hora nenhuma ele murmurou. Eu senti vergonha quando eu li, sabe por quê? Nós temos a mania de questionar a Deus e de murmurarmos, mesmo quando nós temos uma promessa. Se Deus falou, queridos, Ele não é homem para que minta na tua vida. Ele não é homem para que minta na minha vida. Ele é fiel. Ele diz, Paulo, você vai para Roma. E Paulo então não murmura, não reclama e faz o quê? O que servo de Deus tem que fazer? Orar. Paulo se retira, vai para um canto e ora. E de repente, ele vira para todo mundo, né? Nervoso, sem comer, agitado. Esta é a situação de pânico que te tira do sério. Nas tempestades ou quando somos surpreendidos, né? Deus nos livre, sangue de Jesus tem poder. Nas aflições ou em momentos assim, a primeira coisa que dá um pânico, você não sabe o que fazer, não sabe como agir. E esse é o perigo, porque nessa hora você perde a visão espiritual e é nessa hora que os erros são cometidos. Porque é nessa hora que você deve dobrar os seus joelhos, pedir a Deus a força dele, que se aperfeiçoa na sua fraqueza, e reconhecer Deus na tua vida. E no momento de pânico é exatamente o contrário, aquilo que a gente faz. A gente fica desesperado e começa a pensar em saídas humanas. Sempre em saídas humanas. Mas, gente, não vamos nos esquecer que a maneira de Deus se revelar, você pode ser especialista na tua área. Como naquele dia, na tempestade, em que os discípulos viveram, enquanto Jesus estava orando. Eles eram especialistas em mar. Eles sabiam tudo, porque eles eram pescadores. O Senhor até te testa na sua especialidade. Sabe por que o Senhor permite isso? Porque você vai queimar todos os estopins tentando resolver da sua maneira. E eu fico imaginando, se Jesus tivesse que me testar, certamente testaria minha fé na odontologia, né? Que a gente pensa que sabe. E certamente ele ia me esperar tentar todas as minhas maneiras baseadas nos meus estudos, nas minhas experiências, que para ele não valem nada. Porque o plano do impossível é dele e não meu, ainda que eu tenha conhecimentos humanos, seja de odontologia, seja de mar, seja do que for. O Senhor sempre vai nos testar. E até os pescadores que conheciam tudo de mar, né, ficaram sobressaltados. Vocês se lembram dessa passagem? E quando Jesus veio ter com eles, eles acharam que era um fantasma. Por quê? Porque eles perderam a visão espiritual na hora do pânico. Se você está passando por pânico, reconheça Jesus. Dobre teu joelho e fala, Senhor, eu preciso da tua visão espiritual. Ainda ontem eu orava por um jovem e ele me dizia que estava tudo confuso. Eu falei, vamos orar agora. E colocamos um louvor e começamos a orar. E o Senhor foi clareando. E aquele negócio que parecia tudo confuso, na hora da oração, foi cada um para a sua gaveta. Cada um para o seu departamento. Por quê? Porque na hora do pânico, na hora da insegurança, na hora da tempestade, a gente tem a tendência terrível, humana, enganosa, de misturar tudo e de perdermos Deus de vista. Abra os teus olhos, aproveita o louvor e ora ao Senhor. Eu sei que a minha alma está segura nas suas mãos. Tu tens o controle da minha vida. Venha, Senhor Jesus, e opera de uma forma sobrenatural. Amém? Quem Cristo firme está, se um trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade.
pode descansar. Ele é rei. Ele é Deus sobre o mar. Ele é Deus sobre toda a força das águas na sua vida. Amém? Aleluia. Paulo, depois de ter se retirado para orar, Paulo chama todos, né, que estavam naquela correria no navio, sem saber o que fazer. Nós vamos ver à frente que eles não estavam comendo. Paulo vira para eles e fala: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá nenhuma vida que está nesse navio. Você imagina que todo mundo vai ter falado: esse cara é doido. Quem é esse cara que está falando que ninguém vai morrer numa tempestade dessa? Ele disse assim: porque nesta mesma noite, eu achei isso lindo, o anjo de Deus, de quem eu sou, olha que coisa linda, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei de quem eu sou, e eu sou povo santo de uso exclusivo de Deus. Aleluia. Paulo diz para eles: eu posso dizer isso para vocês, ninguém vai morrer na tempestade, porque o anjo de Deus, a quem eu pertenço, me disse: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos que estão com você neste navio. Olha a misericórdia de Deus. O íntimo de Deus era Paulo. O que orou a Deus era Paulo. Mas Deus foi fiel com cada vida naquele momento. Olha, eu não sei quais os profissionais da área ali naquele dia, mas eu sei que depois disso, Paulo deu todas as metas, né? Todas as dicas do que eles deveriam fazer. Lá no versículo 34, Paulo fala assim: portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Aí ele torna a dizer: porque nenhum cabelo cairá da cabeça de nenhum de vós. E aí Paulo pega o pão, dá graças a Deus, come, e depois todos da embarcação comem, porque depois eles sabiam que eles iam ter que nadar e que nenhum deles se perderia, como nenhum deles se perdeu. Deus é fiel, queridos, em suas promessas. Existem revelações, né? No ano de 2005, o Senhor deu uma revelação para um casal. E o Senhor dizia que depois de certa fase, que ele daria mais tantos anos de vida, né, para o marido. E que depois de um tempo, eles viveriam uma fase abençoada de muitas viagens e de muita paz, no ano de 2005. Quando chegou o ano passado, né, o marido foi tomado por uma enfermidade cardíaca, fez cirurgia e quase veio a óbito. Quase veio. Eu estava fazendo uma viagem naquela época. E acreditem, quando eu recebia as ligações: ele não está bem, ele está isso. O tempo todo, queridos, né? Eu me firmava nas promessas de Deus. Porque Deus é fiel. E Ele não mente. E Ele tinha dito tantos anos de vida, então não era tempo. A todo tempo que eu orava, eu dizia: Senhor, foi o Senhor que disse, são tantos anos, ainda não é o tempo. E a única coisa que eu confortava e que eu não fiquei em pânico é por saber que Deus é fiel. E Deus prometeu, e tendo Deus dito, e aquele tempo de vida a dois e de viagens ainda não tinha acontecido, eu estava firme nas promessas de Deus. E glória a Deus, correu tudo bem. Ontem eu recebo uma ligação e eles estavam na Itália. Ou seja, Deus é fiel, Ele vela pela tua palavra para cumprir. Infelizmente, nós estamos acostumados com palavras de homens. E homens se arrependem do que dizem. E homens mentem, infelizmente. Mas o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito a Paulo que Paulo iria para Roma, ele teve cuidado com a vida do teu filho e ainda salvou todos do navio. Deus tem cuidado da sua vida, pode ter certeza. Reconheça-o em todas as suas tormentas e ele não te deixará, não te desamparará. Amém? Você crê?
Queridos, eu queria dizer que Buscando Jesus Agora tem um canal na internet. Você pode acessar www.youtube.com/Buscando Jesus. E você pode rever todos os programas já exibidos. E que você pode estar ligando também. O telefone da rádio é 3462-7355. Deixa seu pedido de oração com a Nilzinha. Amém, queridos? Vamos começar? 8 táticas para lidar com a tempestade. Eu não gosto de receita de bolo. 8 táticas, 4 dicas, né? 4 colheres disso, 4 daquilo. Mas é palavra pura. Fica ligado, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando com você. Pode cantar para ele enquanto isso. Eu sei, Senhor, que sobre as águas Tu és rei. Aleluia. Basta uma palavra sua, Senhor. Por isso eu posso descansar. Porque eu sei que Tu és o meu Deus. Eu sei que Tu és fiel. Que Tu és o meu rei. Cante para Ele. Fale para Ele. Ore. E Ele já está acalmando o seu coração. Aleluia, eu posso descansar porque eu sei que Tu és rei. E a primeira coisa que você vai fazer, se quiser anotar, pode anotar, consulte a palavra de Deus em Atos 27. E a primeira coisa que nós vamos fazer é aprender a aceitar os ventos como parte do plano do Senhor. No versículo 15, Paulo diz que eles ficaram à deriva, à sorte dos ventos. Aceite os ventos como parte do plano de Deus, mas reconheça Deus até nos seus ventos. Porque Deus, queridos, já diz lá em Jó 37, Ele não comete erros. Alguns dos escolhidos servos do Senhor enfrentam mesmo ventos contrários. Jó enfrentou tribulações, Marcos enfrentou, Pedro, Paulo e quantos ainda vamos citar. Nós podemos não entender o porquê de Deus permitir determinadas situações, mas pode ter certeza, Ele tem um propósito. E você vai sair dessa tempestade mais forte, porque você vai aprender a desenvolver um músculo como a águia, que é o único animal que na hora da tempestade é o único. Enverga as asas e ela tem um mecanismo que faz ela ficar mais forte na hora da tempestade, para envergar as asas com maior força, para bater mais e voar acima da tempestade, amém? É isso que Deus quer fazer. Ele quer renovar as suas forças, como acontece com a águia. É isso, o propósito dele é esse, nesta manhã para a tua vida. Ele sabe que você precisava de ouvir isso. Ele sabe que você entrou em pânico na tempestade e que está sem forças. E Ele, através do Espírito Santo, do maravilhoso Espírito Santo, faz com que você envergue as suas asas e te dê força para voar acima dessa tempestade, amém? Primeira coisa então, aceite os ventos, mas continue reconhecendo Deus e orando, amém? Isso, sobre a tempestade você vai voar, aleluia! Pode descansar, queridos. Adore ao Senhor, porque por causa dele nós podemos descansar. Só por causa dele.
só pelo amor e fidelidade do nosso amado. A segunda coisa que devemos fazer é abandonarmos tudo, todas as coisas. Jogue fora, só fica com as coisas preciosas. Mas, irmã Sandra, como é que eu vou saber o que é precioso? Na hora do pânico, nós temos a tendência de colocarmos tudo, como eu já fiz isso, misericórdia. E eu tenho que ficar de olho em mim, né, para não repetir isso. A gente tem a tendência de colocar todos os problemas no mesmo saco. Todo momento de dificuldade. Às vezes você está passando por um problema, aí você comenta, não tem nada a ver. Às vezes o problema é financeiro, aí você fala assim, mas tudo para mim dá errado, mas eu não sou bonita, mas ninguém me ama. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a tendência que você tem é misturar tudo, sabe por quê? Por complexo de inferioridade, por mais sofrimento. A gente tem tendência de trazer mais coisa ruim. Como o jovem que eu orei ontem, ele estava com um problema, ele estava cansado. Aliás, ele estava exausto por tanta coisa que ele estava fazendo. E naquela hora ele começou, ele não estava com problema no emprego dele não, mas ele via até no emprego dele problema. Foi quando nós oramos e o Senhor mostrou, lá não tem nada, porque foi o Senhor que te deu o emprego. Se foi Deus que te deu o emprego, Ele não arma arapuca para nenhum de nós. Eu sempre digo, Ele não dá Ferrari se você não sabe dirigir. Agora, quando você chegar no teu emprego, ore a Deus e repita para Ele, Senhor, das tuas mãos eu recebi esta porta. E Senhor não é Deus de confusão. Somos nós que cometemos confusão quando misturamos tudo e perdemos Deus de vista no momento de pânico. Se o trovão e o mar estão erguendo sobre a tua vida, creia, você vai voar sob a tempestade. Ó, abre os olhos espirituais e jogue fora agora todas as suas bagagens. Isso é bagagem extra. Você que está colocando no mesmo saco. Alivia o navio, amém? Alivia a tua embarcação, lance no mar as coisas que estão demais. Se apegue a Deus com amor. Primeira coisa, aprenda a confiar que Deus tem domínio sobre o vento. Aceite-o. Segunda coisa, abandone as cargas desnecessárias. Teve uma hora que eles jogaram até um pedaço do navio no mar. Se eles jogaram um pedaço do navio, você pode jogar muita coisa que está aí, ó, atrapalhando você. Pode jogar fora, tá? Não é jogar fora de uma forma displicente, mas é jogar fora o extra, a bagagem, o peso. Alivia o navio. E depois, para mim um dos mais importantes, retira-se e fica a sós com Deus. Eu imagino todo mundo naquele pânico, correndo de um lado para o outro, e o vento batendo, e todo mundo jogando as coisas no mar para aliviar a carga. E depois o apóstolo Paulo, vendo aquela confusão, Deus não é de confusão. O meu Deus, o seu Deus, a quem você busca, não é Deus de confusão. E Paulo olhando todo mundo correr de um lado para o outro. O que nós vamos fazer? Nossa, é a crise, é o vento, é a tempestade. Nós vamos morrer. E Paulo sai e vai orar ao Senhor. E eu vou citar outros exemplos para você ver que essa palavra é palavra pura. Aonde você acha que Paulo estava nesta hora? Ele estava certamente orando. Ele não estava se escondendo de medo. Uma coisa eu sei. Quando ele apareceu, ele tinha uma resposta. E foi o que eu li para vocês. Fiquem calmos. Porque esta noite, o anjo do Senhor, de quem eu sou, aprendi essa palavra agora. O Senhor de quem eu sou, o anjo do Senhor de quem eu sou, esteve comigo e disse que eu não vou morrer e nenhum de vocês vai morrer também. Quem fica com Deus, quem ora é consolado.
Quem ora a Deus em qualquer momento, no momento de dificuldade, é consolado. Deus dá uma resposta, quer seja no louvor, quer seja palavra de revelação, quer seja através de pregação. Às vezes você liga a sua televisão e você fala, nossa, eu liguei, aquele homem lá de São Paulo estava falando comigo. Não, é Deus, Ele é fiel, Ele usa quem Ele quer. Nós só somos vasos de Deus. A honra, a glória, o poder, tudo são dele. Amém, queridos? Fique a sós com Deus, apresente para Ele os seus medos, os seus problemas e descanse. Descanse, porque Ele tem cuidado de nós. Pode descansar. Posso citar outros exemplos, né? Não só o de Paulo, mas Jacó em Gênesis 32, 24, ele ficou sozinho e lutou com o anjo do Senhor até de manhã, amém? Jonas, em Jonas 2, lá no ventre daquele grande peixe, ele orou por salvamento. Todos obtiveram resposta. Todos obtiveram resposta. Isso é palavra de Deus. A nossa fé, ela tem base. Ela não é uma fé natural porque eu creio, porque eu tenho força mental. A nossa fé é baseada na palavra de Deus. Amém, queridos? Por isso nós podemos nos apoiar nela. E Davi, no Salmo 120, obrigada. Ele orou assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O meu Deus é o Deus de Jacó. O seu Deus é o Deus de Davi. É o Deus de Jonas. Ele não muda. Nele não há mudança, não há dúvida, não há mentira. O nosso Deus é o Deus da verdade. Aleluia. E Ezequias, que quando ele soube, arruma sua casa porque você vai partir. E ele orou a Deus e Deus deu mais 15 anos de vida. Em outra situação, ele recebe uma carta afronta do exército de Senaqueribe, falando: eu vou invadir isso tudo, e vou invadir e vou matar todo o povo como eu fiz com os outros. Ele correu para o templo, rasgou as suas vestes, chorou e falou com o Senhor: Senhor, eles estão fazendo uma afronta para o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele está falando que vai derribar e nos matar, e nós somos o teu povo. Todos obtiveram respostas. Jacó, Jonas, Davi, Ezequias, Jó, e eu poderia continuar falando, e vou falar mais agora mesmo. Então tudo que você tem que fazer, fique a sós com Deus e vai orar. Você vai obter consolo e paz imediatos. Pode descansar, porque nós não descansamos na mão de um Deus que não é poderoso. Nós descansamos na mão de um Deus poderoso, fiel, maravilhoso, Deus do impossível. Ele é o nosso Deus que cura, Ele é nossa bandeira, é o amado das nossas vidas, amém? Pode descansar. Quarta coisa que nós devemos fazer é afirmarmos a presença de Deus durante os ventos. O que é isso? Você tem que saber dessa palavra, dessas palavras. Você tem que conhecer muitos trechos bíblicos, e isso não dá trabalho, porque muito nós já estamos fazendo. E principalmente, tem que confiar, que foi o nosso primeiro louvor. Tem que confiar no Senhor. Quem confia, entrega. E quem entrega para Deus, descansa. Quem entrega para o homem se preocupa, mas quem entrega para Deus, descansa.
Afirme a presença de Deus durante o tempo, durante a tempestade. Paulo fez isso no versículo 23, exatamente, porque o anjo do Senhor esteve comigo nessa noite, e falou que nenhum de nós vai se perder, nem um fio de cabelo. Portanto, faça favor de acalmar, come alguma coisa, porque nós vamos ter que nadar muito. Mas uma coisa é certa, nenhum vai se perder. Quem está com colete e quem está sem colete. Porque o anjo de Deus é poderoso para agir no sobrenatural. Deus nunca prometeu, queridos, a palavra é tão maravilhosa, Deus é tão maravilhoso, que Ele nunca falou que a gente não ia ter tempestade. Pelo contrário, né? Quantas vezes lá no Novo Testamento, Jesus acalmou os ventos, acalmou a tempestade, Jesus foi ter com eles. Como é que Jesus estava no barquinho aquela vez? Dormindo. Porque quem confia no Senhor descansa. Os discípulos entraram em pânico, mas o Senhor estava dormindo. É muito linda a palavra de Deus, queridos. Glória a Deus por isso. Mas Ele prometeu que estaria conosco. Lá em Isaías 43:2, Ele fala, você pode passar pelo fogo, você pode passar pelas águas, mas o fogo não te queimará e as águas não te submergirão, porque eu estarei com você. Deus nunca disse que nós não iríamos passar pelo vale da sombra da morte. Ele falou isso? Não. Ele falou que nós passaríamos pelo vale da sombra da morte, mas que lá, nesse vale, Ele estaria conosco. E Jesus, Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que coisa linda. O nosso Deus é rei sobre a tempestade, é rei sobre as águas, e o nosso Cristo venceu o mundo, para mim e para você. Me emocionou quando eu fui pesquisar cada palavra dessa. Deus esteve com José, e mesmo ele sendo vendido como escravo por seus irmãos, diz a palavra dele em Gênesis 39:2, o Senhor estava com José, e José foi próspero. Amém? Moisés, mesmo no momento de luta, o Senhor disse, pode ir, Moisés, porque certamente eu serei contigo. E com Samuel, diz a palavra em 1 Samuel 3:19, crescia Samuel e o Senhor era com ele. E com aqueles 3 jovens lá, né, na Babilônia, lá em Nabucodonosor. Nabucodonosor falou, pode queimar esses 3. E de repente eles olharam para a fornalha como espetáculo público de quem desobedece e não adora o rei. E eles olham, não tinha 3 jovens, tinha 4. Ah, mas não eram 3, mas tinha 4. Um foi para dar livramento. E Davi, Saul, diz a palavra, temia Davi, porque o Senhor era com ele. Aleluia, glória a Deus. E Ezequias, diz a palavra em 2 Reis 18:7, assim foi o Senhor com Ezequias por onde ele andava. E com João Batista, quando nasceu, todo mundo falava, quem é esse menino? Porque a mão do Senhor era com ele. Quer mais? Quer mais fidelidade do que a palavra? A palavra não se contradiz. O Senhor sabe que nós vamos passar por tempestades. Sim, mas Ele está com você. Você crê? Você acha que Ele não te ama o tanto que Ele amava José, Moisés, Samuel, Davi e tantos outros? Ele ama igual. Porque a palavra me garante que Deus não faz acepção de pessoas. E se ela diz, eu creio. Amém? Então, afirme a presença de Deus durante os ventos, porque certamente que você terá ventos, mas certamente que Ele será com você. Amém. Pode descansar. Tenha certeza da promessa do Senhor. Tenha certeza da promessa do Senhor. Portanto, varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, e de que tudo
que me foi dito irá acontecer. Tenha bom ânimo, minha irmã. Tenha bom ânimo, meu irmão, porque o Senhor hoje entra de providência nesta tempestade. Mas em primeiro lugar, Ele está aguardando você naquele lugarzinho de oração. Ele quer Ele mesmo tranquilizar teu coração, como Ele fez com Paulo. Amém? Você pode repetir a palavra de Deus. Tenha bom ânimo, eu digo para você. E você diz para si mesmo: tenha bom ânimo, porque o meu Deus não é Deus, não é homem para que minta. Isso está em Números 23:19. Acreditem, se Deus prometeu, Ele cumpre. E Ele está com você, amém? Não importa se a sua tempestade está no teu lar, com teu filho, se é no teu casamento, se é no teu trabalho, eu não sei. Mas o meu amado, né? Vou falar igual Paulo aqui, que eu quero aprender isso, eu quero decorar. O anjo de Deus, de quem eu sou, então eu sei que o Deus de quem eu sou, a quem eu pertenço, é aquele que te revela a palavra. E se Ele revela, é porque Ele já está de providência na tua vida. Amém? Glória a Deus. Agarre-se em coisas que são firmes e seguras. Ué, primeiro você manda a gente jogar a carga. Eu estou mandando jogar a carga fora, né? Mas tem que agarrar em coisas que são firmes. Ô Sandro, o que é firme? O que é firme? Só o que vem de Deus. Eu não estou mandando você segurar em nada aí, ó, no seu armário, na sua casa, na mão do seu filho, na mão do seu marido, na mão da sua amiga. Eu estou falando para você se agarrar naquilo que é firme. E firme são as promessas de Deus. Firme são os princípios de Deus. Isso está em Mateus 24:35. Outra coisa que é firme, a paz de Deus. Ela é segura. Isso está em João 14:27. Ele disse que rogaria a Deus para que nos desse a paz dele. A paz que o mundo não conhecia. Ou seja, quem não conhece Jesus não tem paz. Eu posso afirmar, quem não tem Jesus não tem paz. Firme-se nos planos de Deus, porque eles são certos. Quando eu soube que aquele casal estava lá na Itália, em Verona, eu fiquei sabendo, não importa. E tem mais. Aquele homem passou por cirurgia e não morreu. Mas você está pensando que ele ficou curado na cirurgia? O problema continuou com ele. Tudo aquilo que ele passou, toda aquela tempestade, e ele quase veio a óbito, não veio, porque a mão do Senhor era com ele. Ele foi para a cirurgia porque ele quis. Porque ele falou assim, não, na cirurgia eu vou sair curado. Sabe o que o Senhor está ensinando para ele? Mesmo com a enfermidade no coração, Deus movimenta com ele. Deus leva ele para qualquer canto do mundo, porque a força dele não está no coração, mas no Deus que sustenta o coração dele, que criou o coração. Amém? Você está pensando que ele ficou curado da enfermidade? Não, mas ele tem que aprender a confiar em Deus e não na ciência e nem na própria força. Amém, queridos? É assim que Deus trabalha. Ele é maravilhosamente fiel. Permaneça onde Deus prometeu guardar você. Permaneça no navio, até que você tenha que pular para nadar. Não vai começar, eu vou morrer mesmo, então eu vou morrer antes. Tá repreendido em nome de Jesus. Permaneça no lugar onde Deus prometeu que vai guardar você. Deus te mandou para uma cidade, você está passando luta? Permaneça lá. Não começa a trocar de lado não, né? Tem gente que é assim, começa um lugar, começa a enfrentar problema. Ih, acho que eu errei, não é aqui que Deus me quer não, porque eu estou vivendo problema. Você vai viver problema onde você estiver, no lugar que você escolher. Deus não nos prometeu que nós não teríamos problema. Ele já avisou que a gente ia ter, mas Ele está com a gente, então Ele está com você. Então não adianta ficar mudando de lugar. Entendeu? Muda de lugar, muda de circunstância. Eu acho que o problema é da casa. Eu vou mudar de casa que vai melhorar. Eu acho que o problema é do emprego. Eu vou mudar de emprego que melhora. Não acha não. Porque quem pisa em território de Deus, pisa de uma forma segura. Então permaneça onde você está. Eu quero te dizer que há um caminho que parece direito ao homem, mas que no final não dá certo. Só existe um caminho. Que caminho que é?
Jesus. Só esse caminho. Ele diz: eu sou o caminho verdadeiro que traz vida para você. E pode começar a adorar o Senhor. Pode começar a dar graças, como diz na palavra. Esse é o 8º e último, né? Nem sei o que é da receita de bolo, como é que eu falei? A tática de como lidar com a tempestade. Essa é a última. Pode começar a cantar louvor. Pode começar. Está no meio da tempestade, não olha para as ondas não. Pode começar a dar graças a Deus. Porque certamente o Senhor está cuidando de tudo. Mas louve a Deus, glória a Deus. Porque dele vem o escape e só Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a sabedoria e ações de graça. Então, querido, se o trovão e o mar estão altos se erguendo na tua vida, aprenda a aceitar os ventos, abandone as cargas, repreenda o espírito de confusão, fique a sós com Deus em oração, firme-se nas promessas e na presença de Deus durante os ventos. Tenha certeza de que se Ele prometeu, Ele cumpre, porque Ele não mente. Agarre-se na paz que Ele dá, no plano dele que é certo. Fique no lugar aonde Deus falou para você ficar. Em momentos de lutas, não devemos ficar pulando de galho em galho, mudando de atitude. Não devemos. Espere o sinal de Deus. Tribute ao Senhor louvor e glória. Em tudo dai graças. Os primeiros cristãos em Jerusalém, mesmo sendo perseguidos, diz a palavra em Atos, eles se alegravam por estar sendo julgados dignos de padecer por amor de Cristo. Paulo e Silas na prisão, vocês sabem que eles começaram a adorar a Deus, e veio um terremoto tão grande que as paredes da prisão se abriram. Nós temos motivos de sobra para louvar a Deus, amém? Glória a Deus, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo que o Senhor tem nos dado, pela tua poderosa e grande mão, pela tua palavra que é verdade, nos limpa, traz à existência os seus desígnios para nós e nos acalma e nos enche de paz. Senhor, receba de nós a honra, a glória, a sabedoria e as ações de graça pelos séculos dos séculos. Eu tenho certeza que você agora está capacitado. E uma vez que a luz de Deus chega, todo o engano e toda a treva sai. E agora você não tem mais confusão. Você pode enxergar a sua tempestade com clareza. Você pode dizer para a tua alma, acalme-se, porque eu vou descansar em Cristo. Eu ouvi o louvor e eu vou descansar, porque eu sei em quem eu tenho crido e Ele está comigo. E depois dessa tempestade, eu vou ficar muito mais forte. Já estou. Glória a Deus. Meu amado, a tua palavra foi dita, ela foi lida, Senhor, aleluia. Eu oro agora como Pedro fez. Pedro, depois de pregar, Senhor, lá em Atos, Senhor, ele diz: ó Deus Todo-Poderoso, agora, Senhor, levante as suas mãos
para operar curas, graças, milagres, prodígios, para que o nome de Jesus seja glorificado. E eu te peço isso. Falar como vaso eu falo. Fazer chegar a tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim também eu faço. Mas o teu agir é que é poderoso. O poder vem de ti, assim como a glória, a honra e a sabedoria e a força pertencem ao Senhor. Amado, erga os teus braços para ordenar a bênção sobre os teus filhos e filhas, que não buscaram a mim, mas que buscaram Jesus, e através de Jesus, reconciliados no Senhor, ouviram a tua palavra, receberam ânimo do teu Espírito Santo, Senhor, e aguardam o teu agir para que essa tempestade pare, para que os ventos cessem. Meu amado, que tu possas entrar de providência na vida da Aparecida e do José Roberto, na vida da Neuziane, da Dona Luzia, e por todos a quem ela representa como intercessora nesta manhã, pela vida do Vanildo, pela vida da Jandira, pela vida da Maria José e de todos por quem ela intercede, pela vida da Célia e de todos a quem ela apresenta, não diante de mim, amado, mas diante do Senhor, Deus forte, Deus justo, Deus fiel, o amado das nossas vidas, o Deus de quem eu sou. Aleluia. Senhor, eu apresento a vida e a saúde da Sirlene, porque se ela ora durante tantos anos, por tantos, pedindo e profetizando a paz na família, eu peço que o Senhor, amado, ministre a tua paz naquela família, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Visite, Senhor, a Terezinha e todos os seus filhos que apresentam diante do Senhor e não de mim os pedidos de oração. A vida da Dona Sandra, da tia Miriam e de todos os seus amados filhos que têm confiado em ti enquanto passam pelas tempestades da vida. Querido, erga tua poderosa mão para operar neste dia, nesta manhã deste dia, curas, prodígios a favor do povo que em ti se refugia, que em ti descansa, que espera só e exclusivamente em ti, o Deus amado das nossas vidas, o Deus da nossa salvação. Assim eu oro, querido. Como eu orei ontem para aquele jovem, eu oro para os teus amados, que no meio da tempestade, eles tenham obtido visão espiritual. Visão para reconhecer o Senhor e adorar o teu nome. Passar pelas tempestades cantando louvor, na certeza de que o Senhor está conosco. De que o Senhor que esteve com José, com Paulo, com Moisés, com Jonas, com Ezequias, com Jó, é fiel e me ama, e ama cada um desses seus filhos que te buscam, da mesma forma que amou os heróis da fé, e que entra de providência, como entrou de providência na vida de Davi, quando ele clamou, porque ele escreveu: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Amados, eles querem te ouvir. Eles já me ouviram, mas o prodígio é seu. E o louvor, e a glória, e a honra, e a sabedoria, e as ações de graça também pertencem a ti. Eles são seus, nós somos teus, e esperamos só em ti. Querido, nós oramos, e oramos no nome precioso do teu Filho amado Jesus, que é Senhor sobre a nossa vida e Salvador, Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Eu termino nessa manhã
agradecido. Pode ter certeza, Alessandra, o Senhor visitou seu coração nesta manhã. E o Senhor vai te mostrar, e já mostrou durante o programa, mas vai mostrar mais, as cargas que devem ser abandonadas. Pode começar a profetizar, porque você vai viver isso ainda essa semana. Você vai ver a vitória de Deus, a glória de Deus na sua vida. Semana que vem você já vai me ligar falando da vitória, amém? Creia. Queridos, fiquem com esse louvor e lembrem-se de que nós agora temos um canal na internet. Você pode aceitar www.youtube.com/buscando Jesus e você pode rever até esse programa. Imagino que fique pronto, né? Até no início da semana, esse programa de hoje, tá? Mas os outros você já pode acessar. Beijo grande, amados. Beijo grande, orando uns pelos outros e louvando a Deus certamente. Obrigada, meninas, Robson. Deus nos abençoe. Até sábado que vem, em nome de Jesus, amém? Firmes, porque Ele está conosco. Segura a nossa mão e nos fortifica. Amém? Você estava precisando de vigor, não estava? Acredite, o Senhor renovou as suas forças. Pode bater as suas asas e voar acima das tempestades, como a águia. Amém. Beijo grande, queridos. Até sábado que vem, em nome de Jesus. Tchau. Trovão e